Meus queridos, tudo bom? Vamos lá, vamos começar mais uma aula de biologia para o segundo ano do ensino médio. Eu sou Susana Freitas, professora de biologia, e eu creio que vocês estão assistindo essa videoaula porque vocês são meus alunos da ETEPLAP e eu estou morrendo de saudade de vocês, certo? Eu produzi esse vídeo bem caprichado para vocês, com bastante detalhes e tudo mais. É um conjunto, certo, de vídeos. Eu vou pedir para que vocês assistam direitinho e depois deixem seus comentários nos grupos no WhatsApp, para que eu saiba se o conteúdo está sendo adequado, se o formato que eu estou passando esse conteúdo para vocês está sendo bom, se a explicação está legal, se os slides estão legais, enfim. Estou fazendo tudo com muito carinho, mas eu preciso do feedback de vocês para continuar fazendo as coisas de forma que facilite o aprendizado de vocês. Sabe que eu quero todo mundo arrasando aí nas provas internas, nas provas externas e fazer com que a pandemia ela não pare, né, os nossos objetivos. Sei que vocês têm muitos objetivos aí para conquistar e vamos trabalhar, né, para que todo mundo conquiste o que quer, né? Então vamos lá. O assunto dessas 4 videoaulas que eu preparei para vocês é histologia vegetal, certo? Então a gente vai falar dos tecidos da planta. Então, vejam só, eu preparei 4 videoaulas, certo? Dividido em 4. A primeira, a de agora, é a introdução à histologia vegetal, mas aí a gente vai ter uma aula sobre meristema, uma aula sobre tecidos primários e uma aula sobre tecidos secundários, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira aula, histologia vegetal, vou estar sempre aqui nesse quadradinho aqui no canto, em algum lugar. Eu vou ficar andando por aí, às vezes por conta que, às vezes o quadradinho vai parar em cima de uma imagem, certo? Eu vou arrastar para cá de início, né? Fica mais fácil até para olhar para vocês. E aqui a gente vai começar a introdução à histologia vegetal. Então, para começar, a biologia ela sempre tem esses nomes bem complicados, né? Histologia. Você não vai encontrar isso em uma outra disciplina, em qualquer outra coisa, né? Histologia realmente é um termo biológico e ele significa estudo dos tecidos, certo? Então, quando a gente fala de histologia vegetal, a gente está dizendo que vamos estudar os tecidos vegetais. Então, a gente vai compreender o máximo que a gente puder compreender dos tecidos vegetais. Então, vai estudar características, vai estudar a organização deles, vai estudar a estrutura, vai estudar sua função. Por quê? Cada tecido ele vai ter um tipo de célula, ele vai ter um tipo de função, ele vai ter uma especialização diferente, né? Aí é muito importante que vocês dominem o conhecimento sobre diferenciação celular, certo? Se você não sabe o que essa palavra significa, dá um stop aqui no vídeo, puxa o Google aí e coloca diferenciação celular, o que é, tá? Eu vou tentar deixar algum material sobre isso para as pessoas que precisam dar uma revisão nesse conteúdo, tá bom? Se eu não deixar, me lembrem, tá? Que eu sou esquecida mesmo, eu não me incomodo que vocês me lembrem desses detalhes que eu prometo em sala não, tá certo? Então, para começo de história, o que é um tecido, né? Aí a gente vai lá resgatar o conhecimento lá do primeiro ano sobre níveis de organização biológica, né? Que daí vem célula, tecido, órgão. Então, o tecido é um conjunto de células morfologicamente idênticas. Então, eles têm a mesma estrutura, certo? Lembrem do termo morfologia, né? Da estrutura. Então, elas são células idênticas, certo? Muito similares entre si, que sofreram o mesmo processo de diferenciação celular. Então, elas estão preparadas para desempenhar a mesma função. Só que como tecido, elas não funcionam em separado. Uma célula não vai funcionar independente, certo? Elas têm um grau de interdependência de uma em relação à outra. Então, isso faz com que os tecidos eles sejam tão especiais para a formação dos seres pluricelulares, certo? Que tem tecido como as plantas e os animais, certo? Então, isso é muito importante. Lembrem daquele exemplo que eu dei em sala sobre ir para balada, não é? Ir para um grande show e vocês e seus colegas e como é a responsabilidade de vocês e se vocês trabalharem em uma grande empresa, né? Lembrem desses exemplos que a gente deu para entender melhor o que é tecido. Então, o que a gente tem nos tecidos vegetais? A gente tem diversas funções que a gente vai estudar.
A gente tem tecido que é responsável pelo crescimento da planta, que faz ela crescer tanto para cima como para os lados e também para baixo, né? O crescimento para cima e para baixo e o crescimento lateral, tá? Temos tecidos especializados em condução de seiva bruta e seiva elaborada. Então, para a seiva circular por esse corpo, ele precisa de um tecido especializado. A gente também vai ver tecidos especializados em revestimento, né? Que é a questão de proteção, a casquinha da planta, né? De onde ela veio, como foi que ela surgiu, como são as formas, como é o nome, né? Temos tecidos de preenchimento, né? Que dá uma formazinha à planta, né? Tem tecido de armazenamento, como uma macaxeira, ó, né? Cheia de tecido de armazenamento aí, ou quando você pega uma aloe vera, né? As meninas que adoram, né, os cabelos cacheados, como eu, que adoram uma aloe vera para passar no cabelo, né? Tem ali um tecido de armazenamento maravilhoso. Temos também a questão do tecido de fotossíntese, tá? Que daí das folhas, porque é uma folha verde, né? Esse tecido fotossintetizante. Temos também as funções como sustentação, né? Como é que a árvore fica de pé, né? Pois é. Aí tem a excreção e tem a secreção, que também são funções muito importantes que a gente vai estudar dentro da histologia vegetal. Então, a gente tem os tipos, né, de tecidos vegetais. Eles são chamados basicamente, né, de tecidos, na verdade eles se dividem, né, em tecidos em 3 categorias. A gente vai falar do primeiro, que são tecidos do meristema. A gente tem uma aula sobre meristema, que são tecidos embrionários, certo? São tecidos que eles vêm junto com o embriãozinho. Quando o embriãozinho começa a nascer, que germina, que nasce a radícula, que nasce o caulículo, ele é um tecido meristemático. Só que ele continua presente na planta, certo? A planta ela não deixa de crescer, ela tem um crescimento mais lento quando ela está uma planta adulta, mas a planta ela nunca deixa de crescer, então ela sempre tem tecido meristemático. Que nem a gente, né? A gente também tem tecidos embrionários, no caso não embrionários, mas a gente tem tecido totipotente a vida toda, que está presente na nossa medula, né? As plantas é um pouquinho diferente, esse tecido meristemático ele fica localizado em algumas partes do corpo da planta. Ele é muito abundante quando a planta está germinando, né? Mas ele está presente também quando tem a planta adulta. Tem os tecidos primários, que são tecidos de crescimento, né? Tecidos do crescimento primário, que são para construção de seiva bruta, seiva elaborada, preenchimento, né? São tecidos especiais. E tem os tecidos de crescimento secundário, que são os tecidos de crescimento lateral. Aí só plantas lenhosas, né, que tem um caule mais robusto, elas vão ter esse crescimento secundário, certo? Só as dicotiledôneas vão ter o crescimento secundário e tem tecidos especializados, ok? Bem, gente, vai continuar no próximo vídeo, mas é para você dar um tempinho aí, responder aquele WhatsApp, tomar uma aguinha, ir no banheiro, certo? Que a gente volta pro próximo vídeo. Não esquece, são 4 vídeos para assistir e estudar, tá certo? E também tem atividade.